Olá, bom dia. Começamos mais um Secov SP Debate, excepcionalmente hoje numa segunda-feira, e nós vamos tratar de vários temas relacionados ao urbanismo, à ocupação das cidades, o futuro dos espaços urbanos. Contamos aqui no nosso programa com a presença do presidente da ASBESP, que é a Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura da Regional São Paulo, o Henrique Meli-Garré, e o do diretor executivo do Secov, Eduardo Delamana. Bom dia aos dois. Bom dia. Henrique, Eduardo, bom dia, Denise. Bom dia, Henrique. Eu lembro que você que está nos acompanhando pode participar da nossa conversa mandando as perguntas pelo Facebook, que os nossos convidados vão responder. E vamos falar sobre a ocupação da cidade. Antes de começar o programa, a gente falava centro da cidade é quase sempre um problema. Você tem muitos planos de ocupação social, e esses projetos não costumam avançar de uma forma satisfatória. Eu gostaria de começar falando com o Henrique. Henrique, o que pode ser feito? Como agilizar e se ter uma cidade começar bonita de se ver, mas bem ocupada? Acho que antes de ocupada, antes de bonita, acho que ela tem que ser ocupada, né? Na minha opinião, o maior problema do centro de São Paulo é a falta de ocupação. A gente tem exemplos que são contundentes, um edifício que pega fogo e cai no centro. Inadmissível um prédio daquele porte desocupado, simplesmente porque não teve vontade de ser ocupado, não teve trabalho para que fosse ocupado corretamente, estava ocupado. Ocupação ilegal, né? Uma ocupação ilegal, desregrada, perigosa, e aconteceu aquilo. Então, acho que a primeira coisa que a gente fala do centro de São Paulo, que eu penso quando fala-se no centro de São Paulo, é ocupar mesmo. Então, a gente vê um movimento de expansão territorial da cidade em direção a limites rurais quase, de periferia, para a implantação de habitação social. Eu acho que o lugar dessa habitação social é no centro da cidade, dentro da malha viária, do transporte, da infraestrutura. E a gente tem um potencial enorme para cruzar habitação social, ocupação de edifícios deteriorados, e eu começaria por aí. Mas aí é problema relacionado ao setor público, a forma como eles lidam com essa questão. Eu queria a participação também do Eduardo Delamana. Como é que você vê essa dificuldade de se ter uma ocupação adequada? Porque, nesse caso do edifício que pegou fogo aqui em São Paulo, que acabou de... Exatamente. Se falava que era do governo federal, que havia impasse jurídico em relação à ocupação. Tem problema de legislação também, não é? Denise, eu acho, inicialmente, queria dizer que eu acho que as cidades, elas são talvez o grande fenômeno da humanidade, né? Se a gente for pegar desde as primeiras civilizações, lá atrás, até hoje, eu acho que a cidade continua sendo um desafio, né? E continuamos a tentar responder às grandes questões que continuam sendo como melhorar a qualidade de vida, como melhorar a infraestrutura urbana, como melhorar a governabilidade e, principalmente, como integrar socialmente os cidadãos que moram nessas cidades, né? Aristóteles, lá na Grécia, falava que o grande desafio era como fazer com que diferentes pessoas pudessem conviver juntas. Eu acho que até hoje a gente está à procura disso, né? Não existe uma resposta contundente, formal, para lidar com as cidades. O que eu acho é que nós continuamos a enfrentar os mesmos desafios constantemente e estamos tendo respostas melhores ou piores para as diversas situações. Eu acho que existe um esforço, especificamente aqui na cidade de São Paulo, muito em função do nosso novo plano diretor, de procurar adequar a localização das pessoas aonde a gente tem as melhores infraestruturas. E, notadamente, localizar pessoas de mais baixa renda, para a gente tentar, inclusive, minimizar esses movimentos pendulares que existem na cidade de São Paulo. Diariamente, pessoas que vêm do extremo da Zona Leste, uma região totalmente destituída de empregos, e vêm trabalhar no centro, e no final do dia tem que voltar para suas residências. Como superar, né, e vencer esses desafios? Eu acho que é uma pergunta que a gente tem que se fazer constantemente e procurar as respostas adequadas para cada momento. As pessoas são muito empurradas para
periferia por causa de custo de habitação. Então, teria de ter um estímulo efetivo para que as pessoas ficassem no centro com condição de moradia e com preços razoáveis, não é? Algum estímulo social para isso também. Sem né? dúvida. Eventualmente cruzar estímulos, na verdade. Se a gente tiver um desenvolvimento específico ou planos específicos, dependendo da região, como existe, por exemplo, um plano de intervenção urbana no centro, o PIU, né, como a gente fala bastante. Eu acho que, voltando até uma questão que você colocou, você acha que isso é só uma questão de administração pública? Não. Eu acho que é uma questão de se combinar público, privado e conhecimentos diferentes para que uma política seja implantada. Então, completando, a gente não pode generalizar o desenvolvimento de uma cidade como São Paulo. Tem questões específicas, locais, regionais, centro, zona leste, zona sul, manancial. Tem várias questões que têm que ser tratadas separadas diferentemente. Não dá para massificar. Sem dúvida, a questão do valor do imóvel é importante. A gente exporta moradores, né? Então, a lei atual, desde 2014, PDE, o zoneamento, né, lei de desocupação do solo, desde 2014 foi mudando tudo, e essa lei, apesar de muitas coisas importantes e interessantes, ela colocou pressão no custo dos imóveis, né? Por diversos fatores, o valor da outorga, ou mesmo o fato de restringir, enfim, diversos produtos imobiliários, a gente acaba tendo uma restrição muito grande, isso gera escassez e gera aumento de preço do imóvel. Então a gente tem uma pressão que foi colocada pela legislação atual no custo do imóvel, e outros fatores influenciaram também, mas o custo acaba exportando moradores da cidade que trabalham em São Paulo, até não só para a periferia, mas para cidades vizinhas, para os municípios, exporta IPTU até, arrecadação, e a gente ainda mantém a pressão na nossa malha de transporte, enfim. Porque vem trabalhar aqui, vem... É uma lógica perversa, é complicado. Então a gente tem que compactar a cidade. Mas isso não é só uma questão de administração pública. A gente está aqui lidando com uma questão no dia a dia e a gente pode chegar lá e colocar os fatos, as questões e pedir respostas, né? Então, por isso que uma das questões que a gente veio falar aqui, que são as revisões, os ajustes, o ajuste fino mesmo dessa legislação toda que está aí, eu acho que é indispensável, muito importante. Porque a gente vê em várias cidades do país, as capitais, o centro, inclusive tem uma qualidade arquitetônica, prédios aí que deveriam ser melhor preservados, e a gente vê uma deterioração muito grande. Isso acontece em São Paulo, isso acontece no Rio de Janeiro. Nós temos outros exemplos, por exemplo, a cidade de São Luís, que tem um valor histórico, aquilo está totalmente caído, né, sem a menor conservação, até patrimônio que está tombado. Pouco ocupado também. Pouco ocupado. Então, você tem uma deterioração geral também em questão de segurança, em questão de condição de vida, né, que vai empurrando as pessoas. Então, gente que poderia morar no centro, ela tem medo, né, não tem segurança, não tem a condição de habitação de uma forma satisfatória. Aí você tem que ir para o social. E aí também não funciona, né? Bom, eu creio, Denise, que hoje, em relação ao centro da cidade de São Paulo, talvez exista mais uma sensação de insegurança do que realmente de insegurança. E vejo também um movimento de pessoas de diversas classes sociais estarem voltando para o centro da cidade de São Paulo, né? Eu acho que, pelo menos de 7 anos para cá, esse fenômeno é notável, né? Diversos empreendimentos surgindo para variadas faixas de renda no centro da cidade. Isso mostra que, ao longo dos últimos anos, uma série de políticas públicas foram de fato implementadas, eu estou falando ao longo de diversas gestões, e a percepção do cidadão é que realmente o centro voltou a ser um bom lugar, né? Com muita gente diferente, convivendo junto. Isso é positivo para a cidade. Eu acho que é assim que as grandes cidades do mundo, como Londres, Roma, Madrid, Barcelona, são formas de viver que essas cidades adotaram ao longo dos anos. Isso está chegando também na cidade de São Paulo, é evidente. Aí tem também a questão
de hábitos das pessoas, né? Porque muita gente que tinha poder aquisitivo e que até tinha bons imóveis no centro da cidade, nas áreas mais centrais, foram saindo por questão de garagem, que houve um momento em que havia muita preocupação em você ter um carro, mais carros e tal. Hoje no centro não. Você conta com o metrô, você tem um sistema de transporte e as pessoas não querem mais ter tanto carro. Então isso favorece o outro público também, não? Sem dúvida, você acaba prescindindo do automóvel particular. E como você falou, o centro da cidade é uma região totalmente bem dotada de infraestrutura, diversas estações de metrô, trem, corredores de ônibus. Isso é muito positivo, faz com que o indivíduo realmente possa deixar o carro de lado. Agora, em termos de urbanística, o que se poderia fazer para melhorar as cidades em geral, não apenas centro? Acho que a estratégia assim, a gente teve um encontro, né, da ASBEA, que foi esse feriado, esse fim de semana, e o debate lá foi bem parecido com esse, né? O que é uma cidade do futuro? O que é a cidade no futuro? E um dos comentários que teve lá é que as cidades brasileiras ainda estão no passado. O presente brasileiro é atrasado, urbanisticamente, em vários aspectos. Por outro lado, isso significa que o nosso futuro já existe em alguns lugares. A gente não precisa inventar a roda, né? Então, eu ainda citei lá que a gente tem casos que a gente pode adotar, dependendo da realidade, são várias realidades aqui no Brasil, de Medellín a Copenhague, né? Comentei exatamente esse exemplo que eu dei. Medellín, enfim, tem vários casos da redução de criminalidade que foram obtidos, inclusive através do urbanismo, da arquitetura. E Copenhague é um exemplo de uma cidade, eu acho que saudável, feliz, já historicamente. E pegar o que faz as cidades serem melhores do que antes, por exemplo, Medellín, o que transformou Medellín, ou o que foi feito por décadas, séculos em Copenhague, que já é estabelecido como uma cidade saudável, feliz. E aí a gente fala de menos carro, é uma das coisas importantíssimas, né? Copenhague não depende de carro, o transporte lá, eles têm, se não me engano, cerca de 30% de todo o transporte é feito por bicicleta, eles querem atingir 50%. Então a gente não pode nem falar de uma questão climática, simplesmente você dá as condições e é um caminho sem volta. A gente lutou com isso nos últimos anos, tem que começar a fazer. Algumas vão dar certo, outras não, a ciclofaixa aqui funciona, outras não, a gente tem que ir testando, tem que ir implantando. Obviamente isso não é a solução, é uma delas, né? Então eu acho que assim, trazer pessoas para morar, para ocupar, de uma forma, até o Dante comentou a questão de segurança, né? Eu concordo, acho que a segurança no centro ela tem uma aparência pior do que ela é de fato, uma sensação pior, porque é vazio. Uma rua que tem muro dos dois lados, ela é muito mais insegura do que uma rua que tem bar dos dois lados, ou que tem comércio, tem gente passando. A segurança ela se constrói pelo uso da situação, né? Pelo uso do espaço público. Especialmente no final de semana é um deserto, né? Tem bairros que funcionam só de segunda a sexta. A Vila Olímpia, você passar lá num domingo, não tem absolutamente ninguém. Já foi pior. Acho que até hoje tá um pouquinho mais ocupada, mas... E tem outros bairros que são só residenciais. Então, eu acho que misturar usos, isso é uma das coisas positivas da lei atual que a gente tem aqui, tem um incentivo para isso. Então, como melhorar? Acho que incentivo. O regramento público dá o caminho sem atrapalhar, né? Ele tem que dar as condições para que o uso seja feito da melhor forma sem atrapalhar. Muitas vezes o que está escrito em lei, em normatização, é tão complexo que acaba inviabilizando, acaba atrapalhando. E se a lei em si, como ela está escrita, ela não constrói, ela simplesmente não pode atrapalhar que seja construído. Então, eu acho que começaria também com um regramento mais simples, menos aberto a interpretações. Esse tipo de coisa complica muito o desenvolvimento, da margem para dúvidas, aumenta a burocracia, cria casos, enfim, e só complica a situação. Agora, vocês não têm preocupação com o desenvolvimento urbanístico geral? Porque a gente tem bairros que não são centrais, que tem uma situação caótica também. Você percebe que não tem nenhum
a planejamento, é uma condição de vida muito complicada, não só problema de segurança, visualmente você vê, é complicado, o excesso de trânsito, são núcleos, principalmente numa cidade grande como São Paulo, em que não se tem um direcionamento no desenvolvimento. Isso é ruim? Esse tipo de se tentar? Seria bom que houvesse um planejamento de cidade mais amplo, ou aí entraria nisso que você colocou das restrições que são colocadas pelo poder público? Eu acho que o plano diretor de 2014 tem exatamente essa função de planejar o desenvolvimento para os próximos anos, como ele se colocou. E, obviamente, a gente tem bairros e regiões que precisam ser mais bem tratados, sem dúvida. A gente não vai falar só do centro, né? Mas, no fundo, alguns problemas desses, como a gente vê em periferia, principalmente, são porque o centro não consegue acolher. E aí, esse público vai para regiões distantes por causa do preço do imóvel. Então, é um problema só, né? Tem que atacar várias frentes, mas no fundo é um problema só. E eu acho que passa pela ocupação territorial da cidade, que é muito pouco densa. A gente pensa que São Paulo é densa, né? Se a gente olhar aqui no Secov e der a volta, é o único prédio da região, praticamente. Exatamente. É muito baixa a densidade. A gente anda quilômetros aqui vendo casinhas de telhado, de telinha de barro. Significa que o território é muito grande. A gente tem mapas de densidade que mostram as cidades mais desenvolvidas têm o centro bem pontudo, né, num gráfico de densidade. São Paulo é achatado, é largo, a base é larga, o topo é baixo. Isso é densidade. Se a gente comparar com cidades como Barcelona, tem 10 vezes a densidade de São Paulo. Você anda por ruas sem recuo e todo mundo está lá circulando, é muito compacta. Então, no fundo é um problema só. Que a gente tem que atacar, estamos atrasados para atacar. A cidade já foi bem construída, já cresceu bastante, né? Mas... Agora, quando você coloca restrições, por exemplo, a prédios de um número maior de andares em determinadas regiões, que o custo é muito maior, isso acaba inviabilizando essa modificação da densidade urbana. Não seria importante uma alteração nesse sentido? Sim, sem dúvida. Queria aproveitar também e retomar uma questão já colocada pelo Henrique. Nós estamos falando de São Paulo. Nós estamos falando da terceira megalópole do mundo. Uma cidade com essa dimensão, ela evidentemente que ela tem que ser tratada de forma polinucleada. Uhum. A cidade de São Paulo são muitas cidades. O importante é que, e eu concordo com o Henrique, acho que o plano diretor aprovado em 2014 criou as condições para isso, é que a gente tenha, de fato, uma ocupação mais compacta, com misturas de usos de classes sociais no entorno das linhas e dos eixos de transporte público coletivo de massa. É muito importante, Denise, que a gente cresça, e nós vamos continuar crescendo, para dentro. E isso pressupõe duas coisas, densidade e verticalização. Limitações de gabarito, além de ocuparem mais espaço, né, elas pressupõem também um maior custo de manutenção e, de alguma maneira, elas pressupõem também uma menor densidade. A cidade de São Paulo, pelo menos no entorno dessas estações de metrô, ela precisa ter densidade e verticalização como a que a gente já tem hoje no centro da cidade. Estamos falando do centro. Os distritos Sé e República, nós temos edificações que ocupam 20 vezes a área dos terrenos, né? Era uma cidade que ela não se prendia a esses pruridos contrários à verticalização. A gente precisa resgatar essa cidade, que é uma cidade que funcionava. Né? E que tem mais recursos, né? Essa questão de transporte, ele é muito melhor servido exatamente nessas áreas mais centrais, né? Sem dúvida, com comércio de rua, mistura de metrô, usos, ônibus, né, de tudo, transporte, e pouco aproveitado nessa área central. E aí você tem extremo congestionamento das pessoas que vêm de fora, que tem uma dificuldade de chegar, muitas vezes até na região central, né? A gente sai daqui para fazer reunião lá no Martinelli, né? Duvido que alguém vá de carro para lá. Exatamente. Então a gente não depende de carro para lá. Então, e por lá você circula muito bem a pé. E aí vou citar o Raul,
Justilores, que é da Veja São Paulo, ele fez um levantamento profundo do que era a arquitetura dos anos 50 e 60 em São Paulo. O que mudou de lá para cá? O principal que mudou foi o regulamento, foi a legislação. E a legislação proibiu, por muito tempo, entre aspas, proibiu, mas proibiu de fato, usos mistos. Então a gente passou décadas aqui fazendo errado. E foi feito certo até os anos 60. Então a gente ainda admira prédios como o Conjunto Nacional, que ele sempre cita. E por quê? Porque você tem uma livraria embaixo, você tem loja, você tem escritório, Copan. tem o Copan, né? O Copan é uma coisa... Foi reencontrado o Copan, né? Tá sendo reformado, mas tem restaurante legal, você consegue entrar, tem gente morando em apartamento embaixo. pequeno, apartamento maior. E a gente foi tolhido de fazer isso aí por muito tempo. Foi imposto um modelo de prédios que era obrigatório ter vaga, que era obrigatório ter recuo. Você afasta o prédio da rua, você cria uma zona morta. Então vamos falar, por que tem tanto muro em São Paulo? Porque os prédios são afastados da rua. É simples assim, você anda no centro e você não vê muro. Então embaixo do Martinelli, tudo bem, vamos falar, aquelas marquises do Martinelli estão ocupadas, tem gente dormindo e tal. Mas o Martinelli tem um café, tem uma loja, tem não sei o que lá. Os prédios eram feitos assim, não são mais, não foram mais, tem que voltar a fazer assim. O térreo desse prédio tem que ser ativado. A rua tem que ser ativada pelo que está construído nela. A gente não vai esperar que tenha gente circulando numa rua só porque a gente quer, no domingo, fecha, sem ter nenhum atrativo, sem ter nenhum lugar para o cara sentar, para o cara se encontrar, tomar um café, um sorvete, sei lá, coisas básicas. Isso começa a ter no centro de novo, que é aquela ideia muito de nostalgia, mas há um estímulo, inclusive, para turista, para que você tenha essa movimentação. Agora, do ponto de vista de finanças públicas, de legislação, como é que se pode começar de novo, redirecionar o desenvolvimento da cidade a partir de agora e rever algumas condições que levaram a esse problema que nós temos de uma expansão muito grande da cidade? Isso acontece até em cidades grandes de interior, em que você percebe que as pessoas vão se espalhando porque a área central fica mais cara, tem restrições, tem alguns problemas relacionados a transportes, congestionamento. Isso acontece em pequenas cidades, inclusive, não é? Eu acho que a primeira coisa que a gente pode... Os conceitos do plano diretor são bons. As bases deles são boas. Algumas coisas a gente tem que regular, né? Então, encontrar o que é um valor que permita, um valor de outorga, por exemplo, que permita você desenvolver além dos eixos, fora dos eixos. A gente está falando de uma cidade que os eixos são 3% só do território, é pouco, a gente tem que desenvolver além disso, né? Os eixos são importantíssimos, mas a cidade, como São Paulo, com um gabarito de 28 metros, no território que foi imposto isso, e você vai construir do lado de um prédio que já está lá vertical, isso tem uma questão até de desempenho desse prédio, de aumento da ocupação, pressão no que é território, área permeável, é ao contrário, né? E enquanto isso nos eixos, que são as zonas adensáveis, a gente tem uma restrição até da metragem dos apartamentos. Então, eu acho que a primeira coisa é revisar, para a gente poder ter... Já que os conceitos do plano diretor, a maioria são positivos, a gente tem que revisar para que esses conceitos possam ser aplicados de fato, né? Então, descarregar um pouquinho de regramento do que é eixo. Por exemplo, a gente está limitado a 80 metros quadrados. Uma família com 2, 3 filhos não consegue morar no eixo. Não consegue, simplesmente porque não vai ter dinheiro para pagar o apartamento, e mesmo que tenha, não vai querer um apartamento de 70, 80 metros, que é o que dá para fazer, né? E se o cara quiser ter mais de um carro? Porque a esposa trabalha e ele trabalha longe, enfim. São realidades que essa legislação tem que abranger, para a gente parar porque senão ele vai ter que comprar um apartamento fora de São Paulo. Ele quer morar num apartamento de 100 metros quadrados, ele vai comprar em Osasco, se ele trabalha na Zona Oeste, em vez de comprar em São Paulo, em Pinheiros, poderia morar num lugar mais central, enfim, perto de um parque. Então, acho que ajustar o que está regrado, partindo dos conceitos, sem alterar conceitualmente, acho que é possível aliviar algumas coisas e regulamentar outras, porque tem muita margem para interpretação, e isso dificulta muito o negócio. Denise, se me permitir, eu creio que depois de 80 anos
nós conseguimos aprovar um plano diretor na cidade de São Paulo que realmente ele rompe com uma lógica expansionista da cidade, como você mencionou, que é aquela lógica do plano de avenidas do Prestes Maia, radial, perimetral, que fez com que a cidade se espalhasse. De fato, o plano diretor aprovado em 2014, na minha opinião, ele cria as condições necessárias para a gente romper com essa lógica. Isso é muito positivo. No entanto, é muito importante que, ao longo dos próximos anos, como o Henrique também mencionou, nós tenhamos a condição de fazer adequações dessa legislação, não rompendo com as principais diretrizes do plano, apenas fazendo uma calibragem da lei de zoneamento para poder, enfim, adequar essas grandes diretrizes à realidade da cidade de São Paulo. Queria destacar também, e aproveitar nesse sentido, comentar que a semana passada foi publicado pela Prefeitura do município de São Paulo um balanço dos 5 anos da aplicação do plano diretor. E daí a gente consegue extrair alguns números bastante interessantes, viu, Henrique? Um deles é o seguinte: é curioso como a área útil média das unidades residenciais lançadas na cidade de São Paulo diminuiu nos últimos anos. E não diminuiu só nos eixos, diminuiu em todo o município, dentro e fora dos eixos. Então, se entre 2004 e 2008, a área média estava em torno de 120 metros quadrados, entre 2009 e 2013, já estamos falando antes do plano, essa área média diminuiu para 85 metros quadrados. E diminuiu mais. Entre 2014 e 2018, a área média está em torno de 65, 70 metros quadrados. Mas aí tem o problema financeiro, não tem do consumidor e comprador. Então, a gente não tem dinheiro, do valor do imóvel, para não ter um descompasso. É exatamente onde eu queria chegar. Então, isso foi por conta do plano? Não. Não só. Isso daí, não só. Foi por conta que as pessoas hoje, os produtores imobiliários, têm que ter um produto que caiba no bolso do consumidor, mas também mostra que o tipo de vida das famílias mudou. Hoje o número de famílias, que eu chamo de monoparentais, um casal, um sujeito que mora sozinho, jovem ou não, aumentou demais. Isso fez com que essas unidades diminuíssem. Isso muda muito o comportamento do cidadão na cidade e isso vai fazer com que a cidade também mude. A cidade que nós temos hoje, certamente não é a cidade que nós vamos ter daqui 20, 30 anos. Né? Então nós temos que ter um olhar não só no presente, mas também no futuro. Senão corremos o risco de estarmos fazendo planejamento para uma cidade que daqui 20, 30 anos não vai existir mais. Se ajustar, é outra coisa. Agora, esse foi colocado, nós tivemos um aumento muito forte do preço dos imóveis e nós tivemos um período de aumento de custo de financiamento também. Então foram algumas ondas aí que tornaram, chegou um momento em que a pessoa até queria comprar aquele imóvel, mas ela não conseguia bancar um financiamento, o custo era muito alto, então foram diminuindo o tamanho, mas o preço ainda era alto proporcionalmente. Depois é que houve o ajuste, quando teve uma crise, que agora está até redefinindo um pouco o mercado. Mas também tem essas ondas econômicas influenciando, né? E eu acho que teve uma onda ainda do produto imobiliário que veio no embalo de questões e aí a gente fala também da cidade do futuro, o que vai organizar, e a tecnologia entra forte nisso daí, algumas relações até profissionais, sociais e tal, que são dadas pelo uso da tecnologia. E aí entrou um fator de que as unidades diminuíram, não só pelas necessidades, mas também pela tecnologia. Você tem uma forma de locação de curta temporada por um Airbnb e teve uma corrida por unidades compactas que atendessem ao mercado. Isso daí é cíclico, né? Então a gente já teve lá atrás uma época que vendia-se flat, enfim, e a gente teve os estúdios que são muito pequenos, então eles jogam essa média bem para baixo. Eu acho que
acaba gerando até uma distorção. A gente tem unidades de... Meu próprio escritório, a gente projetou unidades de 11 metros quadrados. Tem alguns que são pequenos e caros. São pequenos e caros. E o volume foi grande, tem sido grande, e de unidades muito pequenas. Então, ele puxa essa média da metragem bem para baixo também. Além do valor, enfim, e de mudanças de comportamento mesmo. É diferente do que você tinha, por exemplo, antes, que aí mudou o nome, né? Virou flat, virou mas o estúdio foi adaptando assim para ter uma modernização da ideia, mas o conceito é muito parecido quando você pega uma kitnet, que a cozinha era meio acoplada à sala, um quarto só com o banheiro era igual, só que ficou que é isso. E é uma ideia interessante, porque no fundo esses prédios... E no centro tem muito, né? Tem na muito. kitnet. E essas unidades têm uma coisa interessante. Tem sempre aquela crítica que vem pesada, por que eu estou comprando um quartinho? Mas no fundo tem uma coisa interessante dessas unidades que elas não são... elas fazem ainda uma quebra com aquele conceito de que tudo tinha que estar dentro do condomínio, né? Então você tinha que ter tudo, a academia, uma opção de festas, o espaço aquilo outro. No clube. Você trazia a cidade para dentro. Esses prédios mais novos são o contrário. As unidades são pequenas, mas não são feitas para você ficar lá dentro, fechado. E o próprio prédio assim. Então, tem essa visão também de se utilizar do espaço da cidade para lazer e coisas que você faria dentro do seu condomínio clube, que ficou pouco, né? Eu acho que é mais legal se você fizer fora. E o condomínio é muito caro. Isso então também, você tem tudo e esses prédios são um exemplo de densidade. Então você tem edifícios de 300 unidades que ocupam uma área de, sei lá, 1.500 metros quadrados. E aí, mérito do plano diretor, porque esses terrenos de 1.300, 1.500 metros quadrados não existiam para o mercado até 2014. Era impossível de se empreender num terreno como esse, com quantidade de recuo, faixa A, faixa I. A gente se livrou disso daí, foi um ganho. E a gente reativou uma área enorme. Meu escritório tem projetos de 13 andares em terrenos de 700 metros. Eu tenho uma pergunta aqui que já faz tempo, depois a gente retoma especificamente essa conversa, que é o valor do patrimônio histórico, no exemplo da Casa das Rodas, na Paulista, é um caso bem sucedido? Se tentar preservar, ao mesmo tempo utilizar a área? Sem dúvida. Eu creio que se o exemplo da Casa das Rosas... eu fico imaginando a seguinte pergunta condição. Da Mariné Lázaro. Nós poderíamos hoje ter uma Avenida Paulista todinha constituída por Casas das Rosas. As casas preservadas e uma edificação construída no terreno de trás. Infelizmente, foi um exemplo, estamos falando aí de uma lei antiga. A Casa das Rosas ela foi possibilitada por uma lei de transferência de potencial construtivo da época do prefeito Mário Covas ainda. Infelizmente, foi o único caso na época que foi implantado, e eu não tenho dúvida que é um exemplo a ser seguido na cidade de São Paulo. Porque como você não perde o espaço, né? Como e você preservar não perde o antigo convivendo com o novo, né? E esse novo podendo usufruir, compartilhar um espaço comum com o antigo. É uma experiência extremamente bem sucedida e um exemplo para ser seguido. Agora, quando a gente fala, por exemplo, de uma redefinição do centro, ocupação, estímulo à habitação social, evitar os imóveis desocupados, como é que fica aquela questão social, de classe social? Se vão conviver juntos? Porque sempre se tem uma certa separação na cidade. Você tem núcleos mais pobres, núcleos de classe média, e as pessoas têm medo de segurança. É aquela história, querendo ou não, as pessoas não querem se misturar em muitas classes, né? Associa muitas vezes a ocupação social a riscos maiores, né? Que pode não ser uma realidade, mas isso acontece. É uma prática com a qual se tem de lidar no planejamento urbanístico. Como é que se faz isso no centro da cidade? Porque aí você tem uma área comercial, que até se deslocou um pouco para outras áreas, foi para Berrini, foi para Paulista, Faria Lima, mas você tem essa ocupação, tem os imóveis que podem ter uma destinação social importante, e como atrair para aqueles imóveis maiores, apartamentos maiores que você tem ainda no centro da cidade, que é de uma época em que tradicionalmente as pessoas moravam na região? Denise, essa é a pergunta que a gente tem feito ao longo de toda a nossa existência, né? Como fazer a dificuldade de pessoas diferentes poderem conviver.
Eu acho que o Brasil hoje, infelizmente, está passando um pouco por esse momento, né? É uma resposta difícil, e não é uma resposta difícil aqui no Brasil. Acho que todas as cidades do mundo, elas de alguma maneira acabam passando por isso. Como pessoas diferentes podem conviver e quais são as dificuldades existentes para isso, não é? A gente, hoje na cidade de São Paulo, a gente percebe que já existe um público que está disposto a conviver com o diferente, com o que não é igual a você. E é para esse público que essas unidades estão sendo feitas, notadamente jovens que querem conviver com a diversidade, né? Agora, isso é difícil. Essa dificuldade que existe aqui em São Paulo, existe em Nova York, existe em Londres, em outras cidades do mundo. Existe mais aqui em São Paulo do que em Nova York e em Londres. Porque aqui nós somos mais diferentes. Né? Existe mais diferença social é maior, o degrau é maior. Do que lá, né? Acho que aí a gente tem que investir nos jovens que vão acreditar que isso não é um problema. O problema não é você ter um vizinho diferente de você. O problema é você não ter vizinho. Né? Isso é um problema. E no centro da cidade você não tem vizinhos. Aí você mencionou os apartamentos grandes de uma outra época que hoje não se encaixam numa ocupação possível ou plausível naquele bairro. Volto para uma questão. A gente tem que regulamentar, tem que ter claro quais são os parâmetros para retrofit aqui na cidade. A gente não pode deixar prédios desocupados só porque não dá para fazer. Então esses prédios, esses apartamentos grandes, têm que poder ser subdivididos em apartamentos menores. A gente tem que conseguir fazer isso. Não dá para fazer isso aqui. A gente vai esbarrar em norma de acessibilidade, por exemplo, que a prefeitura cegamente vai exigir, até porque cegamente, de fato, os projetos são simplificados, ele não vai ver o prédio que você está trabalhando, eles não veem, eles abriram mão disso, só que um prédio dos anos 50, tem prédios de 4, 5 andares, você sequer tem elevador e não dá para colocar. Então a gente tem que trabalhar de uma forma positiva e não restritiva para que seja possível pegar um prédio desses numa zona central e subdividir em unidades menores, sem que isso seja um caminho doloroso para o empreendedor que está querendo fazer isso, e tem que se entender que isso é positivo para a cidade. É melhor que a gente tenha esses prédios subdivididos em unidades menores do que ter esse prédio vazio. A condição de você passar uma ideia diferente, um planejamento, uma ação social junto com a ação urbanística. Né? Uhum. É bem isso. Para resolver essa situação. Agora é possível. Como é que vocês veem o Brasil, São Paulo, restringir São Paulo do futuro? Eu vejo ela mais compacta. Você acha que em algum momento vai quebrar e São Paulo vai poder crescer verticalmente? A gente não precisa verticalizar. Densidade e gabarito são conceitos diferentes, né? Então, as cidades mais densas da Europa não têm arranha-céus necessariamente. Tem zonas que são permitidas e tal. Enfim, a nossa cidade aqui foi modelada dessa forma, mas eu acho que tem espaço, muito espaço para a gente mexer, e tem espaços que já são densos, mas que a gente não consegue tocar e atualizar, modernizar. Eu acho que a gente tem que modernizar, tem que ativar, tem que trazer gente para a rua, estimular turismo, tem um potencial enorme de turismo em São Paulo. Acho que principalmente um turismo nacional. Só você andar num fim de semana, num feriado, principalmente, você vai ouvir sotaques brasileiros de toda forma, em qualquer lugar. Então, eu acho que o estímulo tem que ser de adensar, de compactar, e isso daí gera uma economia em infraestrutura e ocupar, tem que crescer, o centro tem que ser mais ocupado, de fato. Parece um disco riscado, né? Mas acho que tudo começa lá, muitos problemas da cidade começaram lá numa desocupação do centro, uma migração. Agora, São Paulo não tem muito uma cara, né? Porque teve momentos de legislação diferente, por exemplo. É uma coisa que me chama a atenção, pegando um corredor da Rebouças, por exemplo. Você tem nas imediações prédios muito grandes, na região da Paulista, da Faria Lima, e a Rebouças ela é muito mal ocupada. O comércio que tem lá
pouco sobrevive. Né? Você tem aquelas casas enormes, você não tem prédio de construção, e é uma área que tem ônibus, é uma área que tem metrô, que é próximo ao centro, e são imóveis que são utilizados comercialmente, você vê que há uma mudança muito grande, as empresas quebram, porque é exatamente que é um corredor, as pessoas não param muito lá. É uma coisa que me chama a atenção, porque me parece um desperdício, por exemplo. É um corredor. Aquela área é um corredor. Isso está mudando, né? Porque se a gente observar hoje, pelo menos um lado da Rebouças já está mudando. Poucas vai mudar, coisas, assim. Mérito mas do plano diretor também. Mérito do plano. Do outro lado, só não vai mudar também porque o plano diretor insiste na manutenção daquele trecho como uma área exclusivamente residencial de baixa densidade. Então, nós estamos tendo uma ocupação na Rebouças, na minha opinião, aquém daquilo que poderia ter sido. Mas, enfim, esse é o tipo de coisa que a legislação de zoneamento deveria ajustar, não é? Então, quando se fala em calibragem da lei de zoneamento, é justamente tentar promover alguns ajustes que possam dar conta de implementar as grandes diretrizes propostas pelo plano diretor. Queria também complementar uma pergunta sua. Eu vejo a cidade de São Paulo do futuro da seguinte maneira: uma cidade polinucleada com várias centralidades. Acho que o problema grave que o plano diretor infelizmente não atacou foi o seguinte: como criar, por exemplo, de fato, uma grande e forte centralidade no extremo da Zona Leste, para evitar que aquelas pessoas, como eu falei anteriormente, tenham que buscar trabalho e emprego no centro da cidade. Nós precisamos adensar aonde tem emprego, mas também precisamos criar muito emprego onde você já tem moradia. Justamente. Então, sem esse duplo movimento, e eu insisto, o plano diretor, ele não atacou esse problema, nós não vamos ter solução para a cidade de São Paulo do futuro. A gente tem muito discurso em relação a isso. Nós precisamos trabalhar bastante, precisamos aproveitar o ano de 2020 para fazer um grande debate junto à sociedade, porque em 2021 vai ter a revisão do plano. Então nós precisamos ver o que deu certo, o que não deu certo e o que pode melhorar. Mas um debate aberto, suprapartidário, envolvendo segmentos heterogêneos da sociedade. Isso é importantíssimo. Eu queria só complementar o que o Delamana falou. Uma dos artifícios que existe na legislação para se atender esse tipo de demanda não funciona muito bem, que é a operação urbana, né? A gente estava falando antes. Então a gente tem um bairro como Água Branca, que é relativamente central, relativamente mesmo, e é um vácuo, é um vazio. E tem uma operação urbana Água Branca, que ela tem diversos parâmetros, tem eixos e tem ruas que foram imaginadas para que fossem comerciais e tal. Mas lá a operação Água Branca eu acho que é um enorme fiasco, porque quem já trabalhou sabe o quanto custa qual que é o custo de CEPAC, que é o título para aumento de potencial construtivo de um terreno em operação urbana, e são vários eixos na cidade hoje, alguns já são operação urbana, tem várias operações urbanas em gestão. Eu acho que esse mecanismo tem que ativar tem que atingir esse problema que o Delamana falou, e algumas operações urbanas já são um exemplo de como não se fazer. Então, então a gente aprendeu já com erros, e eu vou dar dois exemplos. O da Água Branca, que simplesmente não aconteceu, porque eu acho que a conta que foi feita foi vislumbrando um mercado aquecidíssimo e preços de CEPAC altíssimos que simplesmente não encaixou, a conta não fechou, então não é que, o incorporador não... Não, porque não dá para fazer, então o incorporador não vai para onde não dá para fazer. Isso não é maldade dele. É inviável, né? É inviável, né? E o outro é a água espraiada, que na minha visão resultou num desenho urbano desfavorável, negativo. Então a gente tem obras lá ainda em andamento, que mudaram a própria obra viária que a gente tinha na água espraiada, que mudou a configuração, tem um resultado urbanístico péssimo na minha visão, as estações são horríveis, são grosseiras, e
e o desenvolvimento que aconteceu lá, o volume de construção que aconteceu lá, no século XXI tinha que ter resultado num desenho urbano muito melhor. E a gente estava ainda lá trabalhando naqueles prédios, com recuo, com muro, ruas vazias, porque ninguém anda, você sai de carro, e aí lá é uma chance perdida. Porque financeiramente foi uma operação urbana bem sucedida, ela deu volume de negócios, mas os parâmetros urbanísticos dela não eram bons. São exemplos até que justificam uma revisão importante de todas as diretrizes aqui da cidade, né? Comparar o resultado que foi obtido, como é que se está a cada situação, cada região, para fazer uma revisão adequada. Né? Que a gente tem o péssimo hábito no Brasil e em São Paulo, em termos de políticas públicas na área de desenvolvimento urbano, a gente não tem o costume de medir resultado. A gente não trabalha com indicadores de performance. Então a gente sempre corre o risco de repetir os erros do passado. O Henrique falou, nós já temos massa crítica suficiente para dizer o que foi positivo e o que foi negativo nas nossas operações lugar, urbanas. Né? É só para a gente passar por lá e olhar. Pensar, não é? Só que como a gente não mede nada, a gente não tem o hábito de medir nada, o poder público não tem o hábito de medir absolutamente nada, a gente não consegue avançar. E aí você cria áreas onde era para desenvolver de uma forma satisfatória, você cria áreas de deterioração. É o oposto que acaba acontecendo, né? Exatamente. Mas é isso, eu agradeço muito a participação do Henrique Melega-Ré, que é presidente da ASBESP, que é a Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura, Regional São Paulo, e do diretor executivo do Secov São Paulo, Eduardo Delamana. Muito obrigada aos dois. Obrigado, Denise. Obrigado, Henrique. E obrigada a você que esteve com a gente até agora. E eu lembro que depois a íntegra do programa e também os programas anteriores, Secov SP Debate, fica disponível no Facebook do Secov e também no canal no YouTube. Um ótimo dia.